O silêncio que você sente pesa nos ombros como chumbo invisível. Pare, olhe ao redor. Tudo parece parado, estagnado, imóvel. Você sente o tempo passar e nada se move, como se cada oração dissipasse na imensidão de um céu distante. Há momentos em que a alma grita, mas só ouve o eco da própria dor. O coração cansa de esperar algo acontecer. Planos foram interrompidos. O mundo desacelerou de tal forma que até o fôlego se tornou pesado de segurar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, entre o desejo quase desesperado de mudar, de agir, de sair correndo desse lugar, e a única coisa que você percebe é o silêncio absoluto do céu. E é nesse deserto que muitos filhos e filhas de Deus se perdem nos próprios pensamentos, duvidando do amor, questionando promessas antigas, achando que foram esquecidos. Quem nunca perguntou: Deus, o Senhor ainda me ouve? O Senhor esqueceu aquela promessa? A sensação é de abandono, de orfandade espiritual. E diante desse vazio, o desânimo arranha a alma, empurrando cada vez mais fundo num poço de silêncio, desconfiança e até naquela velha vontade de desistir. Mas preste atenção, porque é justamente nesse momento, quando você está quase esgotado, que a palavra faz ecoar algo diferente. Em repouso e em confiança está a vossa salvação. Um sussurro de esperança no meio de tanto barulho interno. Isso não é poesia vazia, nem consolo distante. Essa é a chave, o segredo escondido nas Escrituras. Você sente essa tensão entre o que Deus já falou e o que parece estar demorando? Entre o clamor da sua alma e a calmaria do céu? Quantas vezes tentaram convencer você de que o deserto é punição, que essa pausa é castigo? Mas o Espírito Santo hoje esvazia essa mentira. Porque o deserto não é lugar de abandono, é sala de preparação. Deus, nesse silêncio, está trabalhando. No invisível, no segredo, no profundo que os olhos não veem, nem ouvidos captam. E quantas vezes você rompeu o silêncio da madrugada, com lágrimas e clamores, tentando forçar portas, buscar saídas. Mas Deus, em seu amor, te sussurra: Filho, filha, permanece, descansa, confia. Sim, tudo parece parado, mas a semente também para sob a terra antes de romper. O propósito de Deus se revela exatamente assim, nas pausas, nos hiatos, no tempo em que nada parece estar acontecendo. É nessa pausa que o Espírito cultiva aquilo que nenhum movimento externo pode dar: confiança, repouso, redenção no invisível. Você já parou para pensar que essa demora é amor? Já considerou que talvez aquilo que você chama de silêncio seja o cuidado de Deus em não precipitar o que não está maduro? Que talvez no silêncio estejam sendo moldados propósitos maiores? Não permita que o barulho das suas ansiedades afogue o convite do Espírito. Em repouso e em confiança está a tua salvação. Se você está no deserto, saiba, não é a ausência de Deus, mas o lugar onde Ele prepara tua alma para algo maior. Mas presença dEle de uma maneira absolutamente profunda, silenciosa, mas real. Talvez seja a hora de esvaziar-se do próprio esforço e ouvir o que só o silêncio pode ensinar. Porque do outro lado do silêncio, há vida germinando. Sim, existe vida germinando mesmo enquanto tudo permanece quieto. Mas quem aguenta esperar quando o chão parece seco e a alma sente fome de resposta? O deserto tem o dom de escancarar a vulnerabilidade, de expor fraquezas que até então estavam camufladas pela rotina e pelo barulho dos compromissos. É nos dias em que o céu parece de bronze que as dúvidas crescem como ervas daninhas na mente. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que minhas orações ainda têm valor? Por que a promessa que Ele sussurrou há tempos atrás agora parece tão distante, tão impossível? A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que, antes de viverem promessas grandiosas, atravessaram esse vale de silêncio. José foi vendido pelos próprios irmãos e aguardou anos no anonimato de uma prisão egípcia. Davi passou longo tempo fugindo para não morrer pelas mãos de Saul, mesmo depois de ter sido ungido para reinar. Ana silenciava a vergonha diante das lágrimas
por sua esterilidade. Abraão olhava para o próprio corpo já amortecido, esperando aquele filho impossível. Todos esses enfrentaram, como você, o peso de dias sem resposta. Noites em que o futuro parecia suspenso, preso entre o já prometido e o ainda não vivido. Será coincidência? O processo de Deus quase nunca obedece ao relógio humano. O tempo dele tem um ritmo diferente, uma cadência que desafia nossa ansiedade e revela nossa real dependência. No silêncio, você é forçado a olhar para dentro, e o dentro, amigo e amiga, dói. Mas presta atenção nessa verdade. O deserto não revela somente o que está faltando. Ele mostra quem você é, e mais ainda, mostra quem Deus é em meio ao teu nada. Nesse vazio, Deus reconfigura pensamentos, trata motivações ocultas, purifica intenções, recalibra destinos. Quantas vezes você tentou preencher o silêncio com respostas rápidas? Procurou refúgio nas distrações, fugiu para as redes, afogou angústias com atividades? Mas o Espírito de Deus não compete com ruídos. Ele espera pacientemente a entrega, o esvaziar-se de toda tentativa de controle. No deserto, não há para onde correr, porque todo caminho termina na dependência. E é ali que a verdadeira fé nasce. Fé não significa ausência de perguntas, mas coragem de permanecer, mesmo sem compreender. Se o hoje parece um eco vazio, se o pedido permanece sem retorno, não pense que você perdeu o valor. O silêncio de Deus nunca significa desprezo. O silêncio de Deus é tela branca para novas cores, matéria-prima para milagres. Enquanto parece que nada está mudando ao seu redor, algo poderoso está sendo construído dentro de você. É no recôndito do silêncio que a raiz se aprofunda, que o caráter é forjado, que a fé se torna inabalável. Pergunte-se: eu estou disposto a ser transformado, não apenas consolado? Estou disposto a confiar mesmo quando não entendo? Permaneça, não abandone a esperança, não se venda à mentira de que você está sozinho nessa estrada. Lembre-se, todo grande mover de Deus começa no invisível. Antes do grito de vitória, existe o sussurro persistente do Espírito. Permaneça, não desista, estou aqui. É tempo de parar de correr atrás de respostas instantâneas. É tempo de aprender que no silêncio pode haver mais de Deus do que em qualquer resposta audível. Ele está sim, trabalhando. Ele sempre está. Você crê nisso? O deserto não é o fim, é só o começo daquilo que ele vai revelar. Segure firme. O silêncio não é o ponto final, mas prelúdio de ressurreições. Quando o deserto se prolonga e a vida parece suspensa entre orações não respondidas, é ali que muitos sentem vontade de quebrar. Sim, quebrar. Porque existe um peso específico no silêncio de Deus que a teologia não explica. Que os hinos antigos apenas tocam de leve, mas que a alma experimenta nos detalhes inquietos das noites sem sono. A essa altura, palavras já não convencem, promessas repetidas já não acalmam, e o coração começa a se perguntar se algum dia haverá amanhecer sobre o vale sombrio. Ouça bem, não há vergonha na tua fraqueza. O altar de Deus sempre exigiu, desde os primórdios, o sacrifício do que está partido, do que foi triturado pelas circunstâncias. A semente só frutifica quando primeiro se rompe. Talvez seja isso que você sente hoje. Algo foi quebrado em você. Planos foram frustrados, amizades murcharam, portas fecharam sem explicação. Está doendo, talvez mais do que você ousa admitir em voz alta, mas existe propósito até nas ruínas. Olhe para as Escrituras, sempre foi assim. Gideão foi encontrado no lagar, esmagando trigo escondido dos inimigos, sentindo-se o menor da casa mais fraca de Israel. Moisés, outrora príncipe, teve sua identidade rasgada no anonimato do deserto, até que toda a autossuficiência foi embora. Pedro, que jurou fidelidade, provou o sabor amargo da própria queda, antes de ser restaurado pelo olhar misericordioso de Cristo. Deus não desperdiça dores. Diante de cada quebradura, Ele prepara renovo. Mas é preciso coragem para encarar o próprio processo, para admitir o medo de não suportar mais um dia de silêncio,
mais um ciclo de espera. O processo de Deus nunca é para humilhação, mas para alinhamento. Você está sendo podado para frutificar mais. O segredo está no permanecer, mesmo quando tudo convida à desistência. O ouro só é purificado quando exposto ao fogo. O vaso só encontra forma depois de ser esmagado nas mãos do oleiro. E escute bem, o mesmo Deus que permite o quebrantamento é aquele que tem poder para restaurar tudo conforme sua vontade. Às vezes, o que dói não é apenas a espera, mas aquilo que foi deixado pelo caminho. Sonhos, relações, expectativas, parece perda. Mas na matemática do reino, sementes caídas não representam fracasso, e sim transformação. O que você chama de quebra, Deus enxerga como preparação. Quando suas forças se esgotam, quando seu não aguento mais ecoa no céu aparentemente de bronze, é nesse ponto que a graça começa a atuar em nova medida. O seu limite é o início do mover de Deus. Não se iluda, o processo é escuro, o tratamento é silencioso, mas existe glória escondida no desconforto. As lágrimas acumulam orvalho de promessa, e cada passo trêmulo no vale conta uma história eterna de dependência. Pergunte-se de novo: será que a dor de hoje não é parte da resposta, que amanhã se revelará maior do que eu posso imaginar? Se Deus está permitindo o aparente retrocesso, é porque está desenhando um avanço que não se baseia nas tuas forças, mas na fidelidade do próprio caráter dele. É tempo de ressurgir do chão partido. A força não está em negar a dor, mas em reconhecer que, mesmo na quebra, permanece o autor da vida, que escreve finais inesperados para aqueles que não desistem no meio do processo. Não despreze o que parece pequeno. Não despreze a estação de anonimato, a rotina sem aplausos, o palco vazio, porque é nesses bastidores que Deus prepara guerreiros, reis e mães de promessas. Permaneça, mesmo sem ver. Permaneça, mesmo sem sentir. Pois o que hoje é silêncio, amanhã pode ser cântico novo. E será. Você está ouvindo? Não há como negar. Há noites em que o céu parece de pedra e o coração ecoa o som de uma casa vazia. Em meio à luta para entender para onde está indo a vida, em meio ao cansaço emocional e à fé cambaleante, muitos pensam em desistir. Pode ser que você carregue o peso de tantas batalhas internas que quase ninguém conhece. Pode ser que os sorrisos que você mostra por fora sejam apenas um esforço para mascarar um cansaço que mal cabe dentro do peito. Quantas vezes você já se pegou olhando para o teto, tentando entender por que as respostas não chegam? Por que a porta continua fechada? Ou porque Deus simplesmente silencia, quando tudo em você clama desesperadamente por um sinal? Este é o cenário do deserto espiritual. Uma terra árida, onde não se ouvem risos, onde parece que não nasce nada novo. No entanto, é justamente nesses vales que o Pai trabalha em silêncio, longe dos olhares do mundo, burilando aquilo que não se vê. Lembra-se de José, jogado numa cisterna, vendido pelos irmãos, jogado no anonimato do Egito. Foram anos de esquecimento, mas foi ali, naquele silêncio de abandono, que Deus fez nascer um príncipe do meio da terra seca da dor. Ou pense em Ana, que chorou por tanto tempo no templo, incompreendida até pelo sacerdote. Sua dor virou oração sem palavras, seu pranto virou semente. E no tempo do Senhor, veio Samuel. Tudo, absolutamente tudo que Deus permite na caminhada, tem marca de eternidade, mesmo que nossos olhos turvos pela tristeza não percebam. Quando o deserto se prolonga, quando o altar está vazio, quando não há ninguém para aplaudir, o Senhor está escrevendo promessas que os olhos ainda não podem contemplar. Talvez você questione: será que meu clamor faz diferença? Será que minhas lágrimas estão sendo vistas? O próprio Jesus no Getsêmani também perguntou ao Pai se havia outro caminho, se a dor era mesmo necessária para cumprir o propósito. Ele suou sangue, ele gemeu sozinho, e foi no silêncio, no abandono, na angústia, que o plano mais grandioso foi firmado, a redenção da humanidade. Por isso, não menospreze as estações onde tudo parece ruína, porque é nos lugares de nada que Deus escolhe plantar o novo. Cada pausa, cada espera, cada sonho temporariamente sepultado,
pode estar sendo regado pelo Espírito para germinar além do que você é capaz de imaginar. E se o silêncio de Deus te desconcerta, lembre-se que o agricultor não fala durante o inverno da semente. Ele aguarda confiante que o processo será completo. O que é difícil em você agora é matéria-prima para milagres. O que é escuro, Deus ilumina. Aquilo que o mundo descartaria, Deus recolhe com zelo para transformar em testemunho. Saiba que tua história não termina na cova, no esquecimento, no abandono, na dor. O deserto não é o fim. É caminho, é processo, é degrau para o propósito. Ele não erra na medida da aflição. Ele sabe exatamente até onde pode esticar teu coração, sem deixar que se rompa no sentido da fé. E quando você olha para trás, percebe que nos momentos de maior silêncio, foi onde nasceu a intimidade mais profunda com o Autor da vida. Você está disposto a esperar? Você está disposto a permanecer, ainda que tudo grite para retroceder? É nesse lugar de decisão que sementes de eternidade rompem o solo duro, e no tempo determinado, florescem com testemunhos que apontam para a bondade de Deus, mesmo nas fases mais escuras da história. Por isso, não recue, não desista, não ceda à tentação de interpretar o silêncio como ausência. O Criador nunca dorme. Ele trabalha na surdina, prepara mesas em desertos, unge cabeças em vales de ossos secos. Ainda que hoje você não veja saída, ainda que a dor seja grande demais para ser explicada, há um propósito sendo tecido nos bastidores da sua existência. E a glória desse propósito faz valer cada instante de desconforto. Está ouvindo? Permaneça. O melhor ainda está por vir.